Boa tarde, turma. Meu nome é Eduardo Pandini e esse é o meu trabalho sobre o processo de design simples de Preece. O design simples de Preece é um processo de design de interação, ou seja, o design de um produto interativo. Ele utiliza as mesmas fases de design do sistema Double Diamond, que vai ser apresentado depois, então eu não vou entrar muito a fundo nele, mas essas fases são o Discover, Define, Develop e Deliver, ou seja, descobrir, definir, desenvolver e entregar. Ele é sustentado por uma filosofia de inclusão do usuário em todo o desenvolvimento. Sobre o design interativo, agora a gente vai aprender como entender o espaço-problema e o que é o espaço-problema, a importância de envolver o usuário e o grau de envolvimento de usuário durante o desenvolvimento. No início do desenvolvimento de um produto, é importante que você comece com a identificação do problema que seu produto vai estar resolvendo, seja o espaço-problema. Se você começa diretamente com a implementação, ou se você começar decidindo funcionalidades do produto, você vai poder correr o risco de deixar de lado a usabilidade ou o contexto onde o produto vai ser usado pelo usuário. A identificação do espaço-problema ela é dada em passos, começando com identificar a atual experiência do usuário, por que essa experiência tem que ser modificada, ou porque ela beneficiaria em ser modificada, e como a mudança que você está propondo, ela impactaria positivamente a experiência do usuário. Um exemplo que você pode dar para isso é um GPS, que utiliza a realidade aumentada para projetar as direções no para-brisa do veículo. Então, na experiência atual do usuário, sem esse GPS, por exemplo, ele precisa tirar os olhos da estrada para olhar para o GPS no painel do carro dele, o que pode causar um acidente por ele não estar com os olhos na rua. Esse já é um motivo para mudança, e como seria impactado positivamente é que a integração do GPS no para-brisa ela ia remover essa necessidade do usuário parar de olhar para a estrada, que é positivo, pois evitaria acidentes, óbvio. Esse processo de articulação do problema, ele recomendavelmente deve ser feito em times, porque assim você vai poder abranger as opiniões e as experiências de diversas pessoas, que podem vir de diversos contextos e vão ter opiniões e sugestões diferentes. Esse debate vai poder abrir a porta para diversas alternativas que talvez você não conseguiria ter se você tivesse feito essa etapa sozinho ou em poucas pessoas. Agora, por que envolver o usuário? O envolvimento do usuário do produto final durante a implementação é importante por diversos motivos. Eu estarei dando destaque para 3. O primeiro é que você vai ter a expectativa do usuário do produto final. Então você vai ter as opiniões, as necessidades, as funções desejadas, contexto de uso e as limitações de quem vai estar utilizando o produto, pois nem sempre quem está implementando vai acabar utilizando o produto no final. O segundo motivo é você conseguir fazer o gerenciamento das expectativas do usuário. Esse é um processo que vai garantir que as expectativas do usuário elas sejam realistas e que vai evitar que tenha surpresas quando o produto for finalizado. Surpresas como o usuário estiver esperando funcionalidades que não estão no produto. Ele vai conseguir ter essas expectativas mais gerenciadas porque ele vai estar observando a implementação e vai estar vendo as limitações do produto desde o começo da implementação dele. Esse processo ele pode ser dificultado quando um produto tem muita expectativa por trás dele, que talvez pode ter sido criado nem mesmo pelos desenvolvedores, pode ser criado pelo público em geral. Um exemplo que você pode dar dos tempos atuais, assim, né? Há pouco tempo atrás foi o jogo Cyberpunk 2077. Foi dito que era o melhor jogo da história, que ia ser, uau, revolucionário. Mas daí lançou, né, e todo mundo percebeu que faltaram diversos passos na implementação, né? Mas, enfim. O terceiro passo é que o usuário que vai estar envolvido no produto, ele vai desenvolver o sentimento de ownership. Ownership é quase uma posse do usuário. Ele vai se sentir parte do desenvolvimento do produto. Isso vai fazer com que ele seja mais propenso para utilizar e para recomendar os produtos para outros usuários. Sobre o nível de envolvimento do usuário, é importante se decidir em quais aspectos o usuário vai estar envolvido. Ou seja, se ele vai estar envolvido em apenas uma função do produto, se ele vai estar envolvido em múltiplas funções, talvez ele vai estar envolvido em todo o desenvolvimento do produto. Então, todas as funções dele.
em quais etapas do desenvolvimento o usuário vai estar envolvido, se ele vai estar envolvido apenas no começo, no meio, no final, mais de uma etapa, talvez todas as etapas, e o tipo do envolvimento do usuário também. Originalmente essa interação era feita apenas com alguns pequenos grupos e era feita pessoalmente, mas atualmente, devido à conectividade, é possível que milhares de usuários participem de casa, pelo computador. O design ele tem tido uma tendência de ser mais e mais participativo, especialmente utilizando o crowdsourcing para você conseguir mais ideias e exemplos para o seu produto. Isso novamente vai dar mais opiniões, mais pontos de vista diferentes que vão poder melhorar o seu produto final. Sobre o desenvolvimento centrado no usuário. Em 1985, John Gaude e Clayton Lewis estabeleceram 3 princípios que eles acreditaram que levariam a um produto útil e fácil de utilizar. Estes princípios são o foco inicial em usuário e tarefas, a medição empírica e o design iterativo. Esses princípios são atualmente considerados a base para uma abordagem centrada no usuário. O foco inicial em usuários e tarefas pode ser explicado em 5 princípios. Primeiro, tarefas e objetivos do usuário são a motivação principal durante o desenvolvimento. Significa pensar não em onde uma tecnologia pode ser implementada, mas sim analisar o problema e identificar qual tecnologia você pode implementar para auxiliar o usuário em seus objetivos. Segundo, comportamento e contexto do usuário são estudados e o sistema é feito para lhe dar suporte. Então, você não deve ter apenas em mente as tarefas e os objetivos, mas também ter em mente como serão realizadas essas tarefas, pois entender o comportamento você vai identificar as prioridades, as preferências e as intenções implícitas do usuário no seu produto. Terceiro, características do usuário são utilizadas como base para o design. Afinal, pessoas têm limitações, tanto físicas quanto cognitivas. O design de um produto deve levar essas considerações em conta para tentar prevenir erros do usuário. Aspectos cognitivos como memória, atenção e problemas de percepção do usuário, e limitações físicas, como altura, agilidade, força. Algumas podem ser gerais, como o daltonismo, e as outras podem ser específicas para algum tipo de produto. Quarto, o usuário é consultado através de todo o desenvolvimento. Como já dito antes, existem diversos tipos de envolvimento do usuário que são possíveis. Quinto, todas as decisões de design devem ser tomadas dentro do contexto do usuário, suas atividades e seu ambiente. Isso não necessariamente significa que o usuário está ativamente participando de todas as decisões do design do produto, ainda que isso seja uma possibilidade. Medição empírica. Quando possível, é importante identificar e documentar os objetivos de usabilidade e de experiência de usuário. Isso vai auxiliar em escolhas durante o processo de desenvolvimento entre alternativas de design e vai facilitar a verificação do progresso do produto, pois quando você identifica os objetivos desde o início, isso quer dizer que seu produto pode ser empiricamente avaliado em estágios regulares de desenvolvimento. Design iterativo. A iteração permite que o design seja aperfeiçoado com base em feedbacks. Ou seja, quando os usuários e desenvolvedores discutem as necessidades e as preferências do produto, novas ideias sobre o que é necessário, o que irá auxiliar e o que é possível surgirão. Isso traz necessidade para a interação. Particularmente importante em produtos que buscam inovar a sua área, visto que a inovação raramente surge pronta. A iteração, portanto, é inevitável, pois a solução proposta nunca é perfeita na primeira vez. Sobre agora o design de interação. As 4 principais atividades do design de interação são as seguintes: o descobrimento de requerimentos, o design de alternativas, a prototipação das alternativas e a avaliação dessas alternativas. Sobre o descobrimento de requerimentos. Ele consiste em descobrir o usuário-alvo e entender o auxílio que um produto interativo pode prover para ele. Esse levantamento de informações vai formar a base dos requerimentos do produto e vai sustentar o subsequente design e o desenvolvimento do produto com base nessas informações. O design de alternativas. Ele consiste em propor ideias para atender os requerimentos identificados previamente. Essa atividade pode ser vista como 2 subatividades, o design conceitual e o design concreto. O design conceitual envolve produzir o conceito base do produto. Ele descreve uma abstração contendo o que pode ser feito com o produto e quais são os conceitos necessários para entender como utilizá-lo. Já o design concreto considera os detalhes do produto, como cor, som, imagem, menus e ícones.
Nesses dois passos, esses dois designs, a cada passo deles são discutidas e consideradas diversas alternativas para identificar a melhor a ser implementada. Prototipação. A prototipação é a melhor maneira do usuário final interagir com o produto ainda não finalizado. Ele vai permitir a identificação de erros ou problemas em fases ainda iniciais do desenvolvimento do produto e auxilia no gerenciamento das expectativas do usuário, como foi discutido previamente. Isso não necessariamente requer uma interação funcional do produto, mas pode ser realizado apenas com uma representação do produto final. A avaliação envolve determinar a usabilidade e a aceitabilidade do produto após a prototipação. É medido em uma variedade de critérios de usabilidade e experiência de usuário. A avaliação não exclui a necessidade dos testes de qualidade do produto final. É importante ressaltar que todas as atividades são interligadas e o design de interação não é uma linha, mas sim parece mais uma teia. Assim, cada passo do design auxilia o outro passo. Como referência para o trabalho, foi utilizado o livro da Jenny Fries, Interaction Design Beyond Human-Computer Interaction.